A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Provérbios 26, verso de número 27, que vai nos dizer assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que quem abre uma cova, nela cai. Ou seja, quem faz o mal recebe a retribuição do mal que fez. Existem muitas pessoas que elas estão esquecendo da lei da semeadura e elas agem maliciosamente. Elas tramam, arquitetam, planejam a destruição daqueles a quem Deus escolheu. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão sofrendo porque tem pessoas que têm te perseguido. Tem pessoas que têm aberto covas contra ti no reino espiritual, no físico, rabacandarasturabaia. E hoje Deus diz para você que Ele começará a trazer um tempo de retribuição para quem está fazendo mal. Porque o homem, irmãos, ele planta, mas ele colhe. Quem abre a cova, nela cai. Ou seja, quem deseja o mal, acaba tendo a colheita do mal que desejou. Nós que servimos a Deus, não precisamos fazer nada contra os nossos inimigos. É isso mesmo. As ações deles voltam contra eles próprios. Nós precisamos acreditar nesta palavra. Palavra esta que nos deixa bem claro que Deus não compactua com a injustiça. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não compactua com a injustiça. Eu sirvo a um Deus que não compactua com a injustiça. Por isso, se tem pessoas abrindo covas contra você, se Deus tem lhe mostrado que tem gente tramando contra a sua vida, não se amedronte, porque às vezes, irmãos, vem revelações sobre a nossa vida. O nosso Deus nos revela o oculto, o profundo e o escondido e nos mostra as tramas, as astutas ciladas, as ferramentas preparadas contra nós, e nós ficamos o quê? Muitas vezes preocupados. Nós ficamos amedrontados dizendo: Senhor, como é que vai ser? Fulano está abrindo uma cova para mim, Ciclano está pagando para me destruir, Beltrano está fazendo mal contra a minha família, e Deus está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Pode ficar pronto, rabacandarasturabaia, na tua posição, para que você veja o livramento que eu trago para você e para sua casa. Porque eu sou Deus que te livro, mas não isento os teus inimigos das consequências daquilo que eles plantaram. Declare comigo: meu Deus não vai isentar os meus inimigos daquilo que eles estão fazendo. O meu Deus não vai isentar os meus inimigos daquilo que eles estão fazendo. Você vai olhar um exemplo bem claro na Bíblia, que é o exemplo de Amã. A Bíblia nos diz que Amã faz uma forca contra Mardoqueu. E eu te pergunto, qual foi o mal que Mardoqueu causou para Amã? Nenhum. Ele não fez mal nenhum, mas Amã olhou para Mardoqueu e cismou com ele. Tem momentos, irmãos, que a gente não faz mal para algumas pessoas, mas elas vão insistir em cismar conosco. Elas vão insistir em querer nos destruir e a gente não entende o porquê. E nós não compreendemos por que a permissão de Deus da forca ser levantada. Nós não entendemos por que a permissão de Deus da cova ser aberta. E Deus está dizendo: é para que pessoas que estão fazendo a forca, que estão abrindo a cova, nela caiam, mas você não vai cair. Porque se você, meu irmão e minha irmã, serve ao Senhor, se você verdadeiramente sabe que você anda com integridade diante de Deus e que você não fez nada para que pessoas estejam se levantando contra você, e Deus sabe da sua justiça, Deus sabe da sua retidão, Deus sabe daquilo que você tem feito, porque, irmãos, Deus sabe quem somos nós diante dele, viu? Você vai observar que o próprio Deus, ele deu testemunho de Jó. E ele disse que Jó era um homem íntegro, temente e reto, que se desviava do mal. O próprio Deus deixa claro que ele conhece quem são os homens. E ele sabe da personalidade de cada um. Ele sabe quem são aqueles que plantam a malícia. Não se preocupe com isso, viu? Achando que Deus não sabe quem é injusto. Achando que Deus não sabe discernir onde há injustiça. Hoje o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu sei muito bem quem é quem. Eu sei muito bem quem planta malícia. E eu sei muito bem quem vai ter uma colheita. Porque tem pessoas que vão ter colheita daquilo que elas plantaram. Amã caiu na forca que ele preparou para Mardoqueu. E aqui em Provérbios 26, 27, na parte A do versículo, vai nos dizer: quem abre uma cova, nela cairá.
Ou seja, aquilo que estão plantando contra você, quem vai colher é quem está plantando. Estão desejando a sua morte? Pois é, vão morrer, vão descer à sepultura. Porque estão plantando aquilo que eles, araiacandarasto, querem que você colha, sendo que você está andando no caminho da integridade, sendo que você está andando no caminho da justiça, da retidão. Querem que o seu casamento seja destruído, vão colher. Querem que você venha ficar enfermo, vão colher. Estão desejando mal contra ti, com inveja, com cobiça, com malícia, com maldade contra a sua vida, vão colher. Porque nós servimos a um Deus fiel. A pedra, irmãos, ela volta sobre quem está empurrando. Sobre quem está rolando a pedra. Tem pessoas que estão rolando pedras contra você. Tem pessoas que estão se levantando contra a sua vida. E Deus está dizendo: a pedra rolará sobre quem a revolve. Tem pessoas que estão revolvendo pedras contra você. E Deus está dizendo: vai voltar para aqueles que estão revolvendo. Para aqueles que estão plantando. É isso mesmo, não se preocupe com nada. Porque tudo que o homem está fazendo contra ti voltará para quem está fazendo. Declare comigo: quem está fazendo mal contra mim vai colher o mal que plantou. Quem está fazendo mal contra mim vai colher o mal que plantou. Em Gálatas 6, versículo de número 7 vai nos dizer assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ninguém zomba de Deus, irmãos. Ninguém pode zombar daquele que é todo poderoso e que vê todas as coisas. E que não compactua com a injustiça. Mesmo que pessoas se levantem contra nós, mesmo que elas tentem o mal contra a nossa vida e que ajam com injustiça, porque vai ter momentos que a injustiça vai parecer que está imperando. Quando você olha para a história de Amã, você vai ver que parecia que a injustiça estava imperando. Em muitos relatos bíblicos, irmãos, nós vamos contemplar isso. Parecendo que a injustiça está imperando, parecendo que os inimigos eles estão tendo êxito, para depois Deus fazer a justiça. Às vezes Deus vai dando asa, às vezes Deus vai dando para aquela pessoa, irmãos, a largueza para que ela venha arquitetar o plano contra você. E aí ela fica se achando o que é que vai ter êxito contra ti. Aí depois Deus se levanta por você e faz com que aqueles planos que fizeram contra ti recaia sobre a cabeça de quem fez. Irmãos, isso é Bíblia. Isso aqui não é vingança de crente, não. Isso é palavra de Deus. Porque o cristão que sabe o Deus que serve não se vinga. O cristão que sabe quem é Deus verdadeiramente na vida dele e na vida dela, deixa Deus responder. A palavra do Senhor nos diz que ao Senhor pertence a vingança. E é Ele quem retribui. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Ninguém consegue, irmãos, se manter escondido, manter os seus atos em ocultos diante de Deus. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele sabe quem está abrindo cova. Ele sabe quem está desejando mal. Ele sabe quem tem um coração perverso. Porque tem gente que às vezes sorri para você, mas por dentro está tramando mal contra a sua vida. Você não sabe, mas Deus sabe. E aí Deus lhe revela o mal que essa pessoa tem tramado contra você. Porque nada fica oculto, irmãos, diante do Senhor. E Ele revela aos seus santos. Ele revela aos seus escolhidos aquilo que está em oculto. E quando você vê muitas vezes o coração perverso de algumas pessoas, você começa a se amedrontar, porque você diz: Deus está abrindo cova contra mim, Deus está fazendo mal contra a minha vida. E Deus está dizendo: não tenha medo, não te preocupas, porque eu estou no controle de tudo e eu vou fazer pessoas colherem o mal que elas querem que você colha. Você vai observar que em muitos relatos bíblicos há uma colheita para inimigos do povo de Deus. Há uma colheita para desejos malignos para com o povo do Senhor. Então, se Deus, irmãos, Ele trouxe uma colheita para os inimigos do povo dele, você acha mesmo que Ele não vai trazer uma colheita para quem te fez o mal? Ai, irmão, mas tem tanto tempo que me fizeram mal, tem tanto tempo que abriram uma cova para mim, mas você está vivo. Você está viva. Podem até estar tentando mal contra ti, mas eles não prevaleceram. Você pode ter sido ferido. Você pode ter passado por dores, mas permanece de pé. E tudo que você passou foi para te ensinar. Tudo que você passou foi para te fazer uma pessoa melhor. Não pense você, meu irmão e minha irmã, que os levantes dos inimigos contra nós é um castigo, porque não é. Deus permite para nos ensinar, para nos moldar. E depois Deus faz recair sobre a cabeça dos inimigos aquilo que eles plantaram contra nós. Você vai observar também, a exemplo disso,
na Bíblia Sagrada quando os egípcios oprimem de maneira terrível os filhos de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que o faraó, ele manda matar todos os primogênitos naquele tempo, e houve muito clamor, muito choro, muito lamento entre os judeus, entre o povo do Senhor. Mas o nosso Deus, irmãos, estava vendo tudo. Deus retribuiu logo com largueza aos egípcios? Não. Deus deixou o tempo passar. Você vai observar, meu irmão e minha irmã, que Deus, ele não retribuiu logo o que Faraó fez com os hebreus. Faraó, ele mandou matar os primogênitos. E isso, irmãos, foi muito doloroso. As mulheres hebreias, os homens hebreus precisaram ver os seus filhos sendo mortos. E Deus retribuiu com largueza, momentaneamente falando, na mesma hora? Não. Deus foi deixando. E muitas vezes, na minha e na sua vida, Deus vai deixando os inimigos ganharem território, para depois Deus cobrar. Deus não deixou, pode observar isso na Bíblia. Os filhos de Israel saindo do Egito sem antes Deus cobrar o que havia acontecido há anos atrás. No tempo em que Moisés estava nascendo, muitos meninos hebreus morreram e viraram estatística. E houve um grande lamento entre os hebreus. E quando Moisés se torna o libertador, que Deus vai tirar os filhos de Israel de dentro do Egito, a Bíblia nos diz de maneira muito clara, que Deus cobrou. E a última praga foi a morte dos primogênitos, cobrando aquilo que havia sido feito há anos atrás. É por isso, irmãos, que nós não devemos datar a justiça de Deus. É por isso que nós não devemos achar que Deus tem que fazer justiça na nossa própria hora, no nosso próprio momento. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: Deus vai cobrar. Alguém foi injusto, Deus vai cobrar. Alguém abriu uma cova, Deus vai cobrar. Alguém fez o mal, Deus vai cobrar. Não importa o tempo que isso venha, demorar. Uma certeza nós temos que ter na tábua do nosso coração: nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então Deus só tirou os filhos de Israel de dentro do Egito quando os filhos de Israel contemplaram a justiça de Deus. E hoje Deus diz para você: os teus olhos contemplarão a minha justiça. A Bíblia diz, irmãos, que não havia casa entre os egípcios que não houvesse mortos. Da mesma forma que os hebreus lamentaram anos atrás, agora os egípcios estavam lamentando de maneira terrível, porque eles escolheram o mal que foi plantado. Não existe esse negócio de gente fazer o mal e achar que vai continuar fazendo e não vai dar em nada. Uma hora a conta chega. E hoje Deus diz para você: a conta está chegando para os teus adversários. Declare comigo: eu creio que a conta está chegando para os meus adversários. Eu creio que a conta está chegando para os meus adversários. Ai daqueles que plantem o mal contra o povo de Deus. Ai daqueles que toquem na menina dos olhos de Deus. Ai daqueles que ajam com injustiça por causa de inveja. Ai daqueles que ajam com injustiça por causa de malícia e de maldade. Ai daqueles que tentem destruir os propósitos de Deus na terra. Deus tem um propósito na sua casa, viu? Deus tem um propósito na sua vida, e é por isso que você está de pé. Declare comigo: eu estou de pé porque Deus tem um propósito na minha casa e ninguém vai anular isso. Eu estou de pé porque Deus tem um propósito na minha casa e ninguém vai anular isso. Você observa, irmãos, que naquele tempo Moisés foi guardado. E hoje eu vejo Deus guardando pessoas aqui da fúria de Faraó. Eu vejo Deus guardando pessoas aqui da fúria dos teus inimigos. E Ele está dizendo: você vai ver a colheita. Moisés contemplou a colheita. Joquebede contemplou a colheita. Arão contemplou a colheita. Todos os que estavam ali presentes, irmãos, contemplaram a colheita dos egípcios. E Deus hoje diz para você: você estava mesmo achando que eu não ia trazer uma colheita? Ah, é, Senhor, porque eu vi o tempo passar. Ah, é, Senhor, porque eu vi Faraó aí vivendo parecendo que nada ia acontecer. Ah, é, Senhor, porque os egípcios tocaram, mas hoje nós estamos aqui em desvantagem. Parece que eles é que estão triunfando. E Deus está dizendo: não olhe para o momento, lembre dessa palavra. Lembre que eu sou um Deus justo e que eu tenho o tempo certo de agir. Quem abre a cova, nela cairá. Ou seja, quem faz o mal vai colher o mal que plantou, exatamente como plantou. E até mesmo pior. Se alguém queria ver o seu mal, vai colher pior.
Porque tem pessoas, irmãos, que pensam que a justiça de Deus é a justiça dos homens, mas não é. A justiça de Deus é muito diferente e é muito forte. E hoje Deus diz para você: a minha justiça será forte e será com riqueza de detalhes, e eu não deixarei de cobrar daqueles que abriram a cova contra ti. Eu não deixarei de cobrar daqueles que plantaram a malícia. Muitos relatos bíblicos foram ditos aqui, e na Bíblia tem muito mais, de pessoas que fizeram mal contra o povo de Deus e elas colheram a sua malícia. Não houve nação que se levantasse contra o povo de Deus para permanecer de pé e não ter uma colheita. Todos aqueles, irmãos, que eram usados como instrumento de Deus para ensinar aos filhos de Israel, todos aqueles que oprimiam o povo de Deus, depois tinham a paga. E hoje Deus diz para você: os teus inimigos não te destruíram, mas te ensinaram. Te ensinaram a ser mais forte, a ter mais resiliência, a ser mais obediente. Mas não pense você que eles estão isentos de colher o mal que eles plantaram, porque eles não estão. Não existe relatos bíblicos de nações, de povos, que se levantaram contra o povo de Deus e permaneceram de pé. Porque Deus próprio cobrou. A cobrança chega, irmãos. Pode não ser na minha hora, na sua hora, no meu momento e no seu momento. Mas Deus, ele não deixa de cobrar. E hoje ele diz para você: a pedra rolará sobre quem a revolve. Ou seja, a pedra vai voltar sobre aqueles que fizeram o mal, sobre aqueles que estão empurrando para cair na sua direção. Vai voltar contra, vai ter um efeito contrário e vai voltar contra aqueles que estão buscando o seu mal. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus, meu Deus amado, que retribui a cada um conforme o fruto das suas ações. E eu creio, meu Pai, que o tempo de retribuição dos céus chegou, meu Pai, para os nossos inimigos. Não adianta eles abrirem covas contra nós. Não adianta eles revolverem pedras contra a nossa vida. Não adianta, Pai, eles agirem maliciosamente, parecendo que o Senhor não vai cobrar deles, porque o Senhor vai trazer sobre eles a retribuição dos atos deles. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós não vamos precisar fazer nada. Nós não vamos precisar sujar as nossas mãos. Nós não vamos precisar fazer vingança, porque aquilo que os inimigos estão fazendo recairá sobre a cabeça deles próprios, Senhor. Eles mesmos terão a colheita da malícia, da maldade e do mal que eles plantaram. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, meu Deus amado, é um Deus justo. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nada nem ninguém consegue anular os teus propósitos, Pai, na nossa vida. E aquilo que o homem plantou contra nós não vai anular o que o Senhor já determinou para nós. Para os teus filhos tem vitória, tem bênçãos. Para aqueles que andam em retidão e em justiça, Pai, haverá livramento. Mas para aqueles que estão plantando a malícia, para aqueles que estão fazendo o mal, haverá uma colheita e não tardará de acontecer. Assim como, Pai, os povos que se levantaram contra os teus filhos tiveram uma paga, os inimigos dos teus filhos também terão, meu Deus amado, e não tardará de acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja avistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai.
Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje que a justiça, ela é chegada. Não adianta, irmãos, pessoas plantarem o mal e acharem que não vão colher, que ficarão isentos da sua própria malícia, porque não ficarão. Deus deixa bem claro para você hoje. O que plantaram contra você, não se preocupe, eles irão colher. A colheita não vem para você, mas a colheita vem para os teus inimigos. E hoje o Senhor diz para você, te garantindo que não tardará de acontecer. A palavra do Senhor, irmãos, ela não volta vazia. E Ele sabe muito bem as maldades, as malícias do ser humano. Ele sabe muito bem qual foi o plantio. E hoje Ele deixa bem claro, plantou, vai colher. Plantou contra os meus filhos, vai ter uma mal colheita, porque tudo o que o homem te desejar, certamente ele colherá. Tudo que o ser humano fizer contra você, não é você e sua casa que vai colher. Às vezes Deus lhe revela, meu irmão e minha irmã, para você ficar ciente de quem é quem e para que ele possa cortar o laço, mas não para te mostrar que vai acontecer com você, não. Quem vai colher é quem está plantando, quem vai colher é quem está desejando, quem vai colher é quem está fazendo mal. Creia nesta palavra, porque um tempo de colheita é chegado sobre a vida daqueles que estão agindo maliciosamente. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.